Se o Manchester United investiu mais de 200 milhões de euros em atacantes, ele não foi o único a focar nesse setor. Se formos para Londres, vemos um Gyökeres chegando no Arsenal para suprir uma necessidade. O Chelsea conta com o João Pedro, que já deu show no Mundial, e com o Estevão, vindo do Brasil. E se formos para o Liverpool, a coisa ainda maior. Ekitike por um valor absurdo e Alexander Isak pode chegar para mudar a liga em sua forma. Isso que ainda temos um City do Guardiola em reconstrução, outros times que cada vez mais se tornam mais e mais fortes, só que a pergunta desse vídeo é: qual será o melhor atacante da Premier League? Será que estaremos vivendo a grande temporada de gols no país? É isso que vamos analisar hoje. E bom, para ter alguma noção do que eu vou falar aqui, a gente tem que voltar rapidinho na temporada passada e ver como essa pode trazer um equilíbrio. Enquanto o City do Guardiola caía, o Arsenal não conseguia manter, e o Liverpool, que na teoria viveu uma temporada de transição, montou um time dominante no país, mas quase sem concorrência. O Chelsea, por sua vez, estava perdido no meio de suas tantas contratações, enquanto o Tottenham e o United estavam mais preocupados com a parte de baixo da tabela. Essa falta de competitividade pelo título, inclusive, rendeu uma redução de 10% na audiência da Liga na Inglaterra, o que, dado como foi os jogos, é um número compreensível. Então beleza, vamos começar pelos campeões, o Liverpool. Como eu disse, o Slot estava na sua primeira temporada no passado e o desempenho foi até surpreendente, mas para essa, as contratações parecem que estão alinhadas. Um problema que eu identifico que o Liverpool tinha era o grande foco em cima do Salah na hora de criar os seus gols, o que, levando em consideração o desempenho de centroavantes como Darwin Núñez, não tem como julgar. Até porque o egípcio estava impossível, sua tomada de decisão parece que melhorou, e também teve a seu favor o seu jogo apoiado e o seu 1 contra 1 que sempre foi bom e que contribuíram para suas absurdas 56 participações em gol na temporada. Mesmo assim, em jogos em que Salah era anulado, a criação de jogadas do Liverpool caía mais que a metade, e um forte exemplo disso foi o jogo contra o PSG, onde Salah não se criou e o Liverpool acabou sofrendo. Só que isso já é passado porque agora o investimento foi pesado. E o foco aqui é o ataque, mas a chegada do Frimpong para a lateral direita pode mudar um pouco como o Salah vai impactar na liga. Se por um lado o Arnold era um construtor de jogo nato que conseguia com sua batida na bola ser extremamente produtivo e trabalhar por dentro, o Frimpong é mais intenso do lado direito, podendo inclusive deixar Salah em situações de 1 ou 2 contra 1 mais vezes, o que dá uma dinâmica diferente. E como o Frimpong, outro que veio do Bayer Leverkusen foi Florian Wirtz, que não só traz qualidade, mas traz números. Passando dos 15 em gols e assistências, Wirtz já vem se provando como jogador há mais de uma temporada. E em Liverpool, tanto o seu poder de jogar em 2 toques, como a qualidade de chegar à frente para decidir pode ajudar muito ofensivamente. Tá, mas e o homem-gol? O Liverpool já trouxe um e quer trazer outro, e muito caro inclusive. Olha, no momento que eu tô gravando isso, o Isak ainda não fechou com o Liverpool, mas pode ser que ele feche nos próximos dias, então eu já vou dar como certo aqui no vídeo. Eu espero que eu não perca meu tempo, mas antes disso, vamos falar do Ekitike, porque ele foi um cara muito caro e pode brocar muito na Premier League. Sim, 95 milhões de euros é um preço absurdo por um cara que, pra mim, não vale tudo isso ainda, mas ele tem potencial pra fazer muito gol e pra ir muito bem, então vamos ver. Primeiro pelo que ele fez no Frankfurt, que é impressionante, já que tem uma média de praticamente uma participação em gol por jogo. Além de ser um jogador muito intenso, podendo ser útil tanto na pressão como uma opção para jogadas diretas, contra-ataques ou momentos de escape. Só na Bundesliga foram 15 gols, e além de tudo entrega altura pros 3 da frente, o que é muito importante. E se um é bom, 2 é demais. O Isak na Premier League já mostrou quem pode ser várias e várias vezes e ainda tem a evoluir por um fator simples: o time. No Newcastle, que já é um time bom na Premier League, ele cria, participa das transições e também finaliza, coisa que com o Liverpool de Arne Slot pode melhorar. Então, dos 27 gols que ele fez, ele facilmente pode chegar nos 40 gols na temporada e ser um jogador ainda mais valioso, porque ele não só marca gols, como também produz muito. E como isso tudo se encaixaria? Eu não sei, mas eu tenho minhas teorias. Eles podem tanto entrar em uma espécie de revezamento lá na frente, ou mudar o esquema para algo similar a um 4-4-2, tendo Wirtz e Salah como jogadores que podem flutuar mais do lado do campo e uma dupla de ataque. Mas isso é problema do Arne Slot, não meu. E se um foi 95 milhões de euros e o outro pode chegar a 130, a gente tem uma conclusão: o gol custa muito caro. E custou muito pro Liverpool, custou muito pro United, como a gente viu no vídeo da semana passada, e também custou muito pro Arsenal, apesar de que um pouco menos. Mas vamos por partes que a gente já chega lá, porque um jogador que chegou e deve evoluir muito é o Zubimendi. Simples, na temporada passada, se olharmos nos números dele, ele já era de elite, o 4º em passe na La Liga e o 4º em passe de sucesso, o que significa muito, já que ele jogava na Real Sociedad, que tinha como média 54% de posse de bola por jogo. E se você perguntar em que isso afeta, é simples: com ele em campo, o Rice provavelmente terá espaço para receber a bola em outros setores, além de uma movimentação mais rápida, permitindo com que Saka e Martinelli aproveitem. Algo até parecido com o que o Rodri faz no City, é óbvio, um cenário diferente, mas é aquele primeiro volante.
volante de posse de bola. E beleza, esse não é o principal problema do Arsenal, porque esse era o último toque, o cara que ia botar a bola pra dentro. E eles contrataram. Porque olha, defensivamente o time só tomou 34 gols na temporada passada, o que é um número muito bom. Mas o artilheiro do time na Premier League foi o Havertz, com só 9 gols. E não é como se fosse um time retranqueiro que não criasse. E aí que entra o Gyökeres. Um jogador de muitas qualidades, a gente vai passar por algumas delas aqui, mas o que é mais fundamental a gente analisar é a sua precisão. Entre os principais jogadores do mundo, o Gyökeres é um dos que mais converte chances em gols, isso podendo acontecer de jogadas mais físicas ou finalizações de primeira. Seu oportunismo dentro da área é outra marca registrada. E se Jesus e Havertz eram jogadores de mais movimentação, o sueco vai fazer os gols. Ficou claro que ele estava muito acima do nível da Liga Portuguesa. Agora, na Premier League vai acontecer a mesma coisa? Provavelmente não, mas eu espero que de certa forma sim. Além de trazer movimentações, traz presença de área, traz faro de gol, então o time que chegou nas semifinais da Champions ano passado pode buscar finalmente um título na Inglaterra, talvez, porque pelo menos foi pra isso que eles foram no mercado. E chegamos num consenso aqui, né? Se o Arteta não ganhar nada nesse ano, vai ficar um pouco puxado. Continuando em Londres, vamos na direção dos atuais campeões do mundo, o Chelsea. Um time que sempre gasta muito, se desfez de pragas como João Félix e focou principalmente no setor ofensivo. E para começar, João Pedro. Ele chegou no Mundial e já mostrou a que veio, entregando não só um centroavante de qualidade técnica, mas também um cara que pode abrir espaço para outros. Descer para o meio campo para armar jogadas e facilmente pode atingir 30 gols essa temporada, já que só pelo Brighton ano passado foram 10 em um time menor. Mas para esse time do Chelsea, o que a gente tem que focar aqui é a palavra versatilidade. E não só do João Pedro, tá? Porque pode ser um movimento do Maresca desde o Mundial. Só que pra gente continuar, eu vou antes parar aqui para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Decidi fazer esse vídeo para aproveitar a volta da Premier League e se você me der uma chance, você pode ver muito mais. Então vai, me ajuda aí. Continuando, voltamos para versatilidade e para isso falamos do principal, Cole Palmer. Pega o mapa de calor dele no Mundial. Dá para ver que ele é testado em diferentes funções, podendo ser usado tanto como um 10 quanto como um extremo. E essas movimentações combinadas com o João Pedro foram o que permitiram os seus gols contra o PSG, por exemplo. E tem também o Estevão, porque na base ele era um jogador mais de meio campo, tanto que ele foi pro Chelsea para jogar mais centralizado. Eu sei que hoje ele é um ponta, mas ele pode fazer diferentes funções no campo. Fora as opções que o time tem o Pedro Neto, que eu gosto bastante, tem o Delep, que eu não acho tudo isso, mas pode ajudar. Então, em resumo, foi uma boa janela. E eu não sei se vocês percebem, rapaziada, mas todos esses times que eu citei podem ter um jogador de 40 gols na temporada. Pode ser o João Pedro, pode ser o Salah, pode ser o Gyökeres. Se a gente quiser falar de Manchester United, pode ser o Sesco. Isso que eu nem citei o Haaland. É um absurdo. Inclusive, a gente já sabe que o Guardiola tá refazendo o elenco dele, então eu particularmente não espero uma temporada ruim como a anterior. Ou seja, vai ter muito jogo bom lá. E pra falar do City e também do Tottenham, a gente tem que falar da notícia que tá mais pegando fogo nesse momento, que é o que vai acontecer com o Rodrigo. Primeiro aos fatos, no momento que eu tô gravando isso, o Rodrigo ainda é do Real Madrid e nada indica que ele vai sair, mas há um interesse muito forte da Premier League e ele seria um dos candidatos. Pro Rodrigo e pra seleção brasileira seria muito bom, um dos nossos melhores jogadores tendo espaço e chance de ser protagonista em um dos melhores times do futebol mundial, podendo jogar provavelmente numa melhor função além de um sistema diferente. Deixa nos comentários se você concorda, mas pra mim essa mudança pra Premier League poderia ser perfeita. Jogaria com o Guardiola, ia ter o Haaland como um parceiro que ia fazer muito gol com o Rodrigo e também tem outros caras, o Rodri, o Cherki, então ia ajudar demais. Se eu fosse poder escolher um na Premier League, seria ou o City ou o Liverpool. É óbvio, tudo não passa de um rumor, mas tem outro rumor que também tá pegando, o do Savinho. Porque caso o Rodrigo pinte no City, o Savinho pode ir para o Tottenham, o que pra ele poderia ser muito bom. Savinho, do ponto de vista técnico, é um grande jogador, cria muitas jogadas de efeito e quebra linhas, mas isso não se converte em números. O Tottenham, por sua vez, fechou com o Thomas Frank, que é um treinador que fez do time do Brentford um time muito direto e efetivo. Tanto que o mesmo já disse que quer ter um Spurs corajoso e agressivo. E pensando na saída do Son, a vaga de protagonista de outro time inglês pode sobrar. Então imagina se o Savinho pega essa vaga. Isso é louco. Outra vez, se a gente olhar para a ótica da seleção brasileira, a gente tem tudo para se empolgar. Temos o 10 do United, o Rodrigo sendo disputado pelos principais times da liga, além de 2 atacantes no Chelsea. E tem outros nomes, tem André Santos, tem Paquetá, tem Casemiro, então opções não faltam. A única coisa que me preocupa pensando em Copa é como vai ficar Endrick, Vinícius Júnior e Rodrigo lá em Madrid, mas isso é assunto para outro vídeo. Para finalizar, vocês viram que eu passei por todos os times do Big Six, mas para ser justo, nem é tão correto classificar assim mais. E é só lembrar da temporada passada, mesmo o Tottenham e o United estando na final da Europa League, eles disputaram a parte de baixo da tabela, ou seja, tem outros times fortes na liga. Aston Villa vem de temporadas boas, o Nottingham Forest tem um projeto muito legal, o Newcastle tá rico, então talvez nem seja um Big Six, e sim um Big 10.
Mais ou menos isso. Óbvio que quem vai brigar pelo título provavelmente vão ser os mesmos, mas a qualidade dos jogos vai ser altíssima. E eu fiz esse vídeo, como eu falei, mais pra aproveitar que vai começar a Premier League, mas com tanto atacante chegando bom na liga, é provável que a gente vai ter muitos gols e muita história pra contar. De um lado, o United renovado que busca recuperar o prestígio que um dia teve, e com um trio de ataque reconstruído. Ainda em Manchester, o sempre constante City com Haaland, Tottenham sob nova gestão e filosofia, Arsenal com o matador Gyökeres, Liverpool atual campeão agora com mais opções, e um Chelsea com 2 brasileiros e um gelado Cole Palmer. Assim, eu espero que todas essas previsões sejam reais e a gente tenha uma temporada muito boa. Porque é óbvio, pode ser que o United não dê certo, que o Chelsea fracasse por algum motivo, então a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Só que se você quiser acompanhar essa história comigo, é só se inscrever aqui no canal, porque aqui eu vou continuar falando sobre isso e também eu sempre trago vários assuntos diferentes. E eu também quero saber de você, o que você acha dessa Premier League, se você gostou da minha análise e também quem que você acha que vai ser o campeão. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo e assim a gente pode continuar essa conversa. E no mais, acho que é isso. Se você quiser continuar comigo, clica aqui na tela que vai estar aparecendo outro vídeo meu e assim a gente se vê em alguns segundos. Mas se não, eu me despeço. Grande abraço, valeu, é nóis.